Olá, meus caros amigos, estamos de volta aqui no nosso curso Reta Final Polícia Militar. Eu sou o Paulo Peixoto, professor de Constitucional e Humanos para a OAB e concursos. Então, estamos falando aí sobre direitos e garantias fundamentais. No primeiro bloco, vimos a questão introdutória e já avançamos aí aos incisos do artigo 5º, né? Respondemos as duas questões ao final do último bloco e agora aqui a gente vai continuar falando de vários aspectos. Então, pula uma linha aí no seu caderno da onde a gente parou e vamos para o próximo, falando agora de livre manifestação do pensamento. Então vamos lá, pessoal. Livre manifestação, opa, mudar de cor aqui, vermelho não, né? Livre manifestação do quê? Do pensamento. Inclusive tem a ver com uma das questões que a gente respondeu, né? Livre manifestação do pensamento. Está previsto no artigo 5º, tudo aqui tem a ver com o artigo 5º, né, professor? Isso aí. No artigo 5º, e qual que é o inciso? No inciso 4º agora. Então, pessoal, que é importante que vocês se atentem aqui. Quando a gente fala de livre manifestação do pensamento, significa que as pessoas, o quê? Elas têm o direito de se manifestar, de expor suas opiniões, seus pensamentos, aquilo que você acha mais adequado, né? Você tem a sua opinião formada. Puder voltar... Opa, obrigado. Então, pense, é o seguinte, você tem a sua manifestação, você tem a sua opinião, você pode expressá-la, certo? E o que acontece aqui é vedado, como a gente viu, o anonimato. Você não pode, eu não vou querer me identificar. Não, você pode expressar a sua opinião, mas fica vedado o anonimato. Se você deu a sua opinião, alguém tem que saber que foi você que deu a sua opinião, tá? Então, isso é importante. É garantido esse livre manifestação do pensamento, mas fica vedado o anonimato, tá? Até uma questão interessante aí, com relação, por exemplo, denúncia anônima, né? O pessoal chega, fez uma denúncia anônima. Os tribunais hoje têm o seguinte entendimento. Eles admitem denúncia anônima? Até admitem. Só que é preciso que o poder público, a administração pública, tenha cautela quando ela receber uma denúncia anônima, para apurar se, eventualmente, uma denúncia anônima prejudicar alguém. Então, já está no procedimento, já intima a pessoa. Não, tem que ir com calma, tem que ir com cautela para que não viole direitos de terceiros, né? Que pessoas sejam prejudicadas em razão de uma denúncia que alguém fez simplesmente para prejudicar. Até vocês vão ver figura típica, né, da denunciação caluniosa. Alguém que vai lá e fala, olha, alguém cometeu crime, não sei o quê. Opa, tem que tomar cuidado. Então, né? Porque você pode responder. Então, essa questão da denúncia, do anonimato em si, ele é vedado. Então, o importante é identificar quem que proferiu aquela opinião, certo? Aquela manifestação. E o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, uma vez que você expressou a sua opinião, tem que saber que você pode, eventualmente, ser responsabilizado. Se você quis expor a sua opinião, principalmente em momentos como hoje, né, em redes sociais, muitas pessoas se manifestam e critica ali, critica lá. Tem que tomar cuidado, você pode ser responsabilizado. É minha opinião, tudo bem. Mas se isso violar, certo, a honra, certo, a imagem de alguém, você pode ser, eventualmente, responsabilizado. Então, guarda esses detalhes. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento. Anote aí. Vedado. Certo? Vedado. Vedado o anonimato. São algumas considerações importantes aí que a gente extrai dessa questão. E é possível o quê? A responsabilização. Você pode ser responsável. Civil, responsabilização civil ou, eventualmente, criminal. Certo? Civil e criminal por aquilo que você expressou. Certo? Então, e guarda essa questão que eu falei para vocês da denúncia anônima. Ela é admitida, mas tem que ter cautela. A administração pública vamos checar as informações, se procedem, se são verídicas, para não sair aí, né, cometendo equívocos. Tranquilo? Então, essa é a questão da livre manifestação do pensamento. Vamos para o próximo? Pula uma linha aí. Agora, a intimidade e a privacidade. Acho que cabe aqui embaixo. Vamos lá. Ó. É a intimidade /
barra, se quiser colocar assim, em privacidade. É a intimidade, privacidade, que está prevista no artigo, vocês já sabem, hein? Artigo 5º, agora no inciso 10. Artigo 5º, inciso 10. Opa, fechou aqui. Intimidade e privacidade. Se você quiser colocar um complemento disso, o que significa intimidade e privacidade? O pessoal gosta de chamar o direito de estar só. Direito de estar só. O pessoal tira do inglês, né? The right to be alone. Olha que legal. O direito de estar só. Você até pode pôr uma placa, né? Você está cansado de todo mundo, cheio de tudo. Você põe uma placa lá no seu quarto. Meu direito de estar só. Right to be alone, né? De ficar sozinho, de ninguém me incomodar. É isso, é a intimidade. Você poder ficar lá no seu âmbito, né? Seja no âmbito familiar, seja ali com seus parentes mais próximos. Então, é questão da intimidade. E a privacidade, que também parece a mesma coisa, né? Intimidade, privacidade, mas costumam distinguir. A intimidade tem a ver mais com a questão mais restrita ainda. Você e seus familiares, seus pais, irmãos, parentes mais próximos. A privacidade ela é um pouco mais ampla. Ela envolve não só a sua entidade familiar, mas também os seus colegas de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Pense num círculo um pouco maior aí. Ficaria assim, se a gente pudesse transformar isso num círculo, ficaria a intimidade aqui, certo? A intimidade e um círculo maior, a privacidade. Ela tem uma esfera um pouco maior, certo? E como eu disse a vocês, isso tem a ver com o quê? O direito de estar só. É o direito de estar só, de poder ali ficar reservado, no seu ambiente, tranquilo, e que não haja o quê? Exposição, né? Você poder ter aquela exposição a crises conjugais, crises familiares, crise financeira, ninguém precisa ficar sabendo disso, né? Você fica lá no seu ambiente, tranquilo, então você é garantido essa intimidade, para que não se espalhe essa informação, certo? Você tem que ter essa reserva. E aí é importante fazer abrir um parênteses no seguinte sentido. Por exemplo, com as pessoas comuns, né? Isso tem que ser mais garantido ainda. E agora, quando envolve artista, envolve políticos, aí o espectro deles dessa questão de intimidade e privacidade fica um pouco mais alargado, porque eles são pessoas públicas. Então, certas informações, certas coisas que eles fazem, as pessoas precisam saber. Precisa estar sabendo o que está acontecendo também, né? Então, para o indivíduo comum, é mais restrito, tanto a intimidade quanto a privacidade. Para os indivíduos de umas figuras públicas, que a gente chama, né, seja artista, cantores, políticos, né, eles têm um pouco mais aberto, um pouco mais abrangente essa intimidade, essa privacidade, justamente em razão da posição que eles ocupam, né? Eles têm maior destaque, então acaba tendo, envolve simplesmente aquela questão de paparazzi, né? Às vezes tem essas discussões aí na mídia, né? Determinado artista foi flagrado ali, não sei o quê, mas tem certas coisas que tem a ver com o trabalho dele. Ok, não tem, era um momento reservado com a família, então veja que é muito tênue essa linha da intimidade e da questão pública. Mas é importante que vocês saibam que é assegurado sua intimidade, sua privacidade, ninguém pode te incomodar. É o direito de estar só. Perfeito? Então, artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição estabelece esse direito fundamental. Então, vamos para o próximo? Esse aqui é bem interessante. Pula uma linha aí. Inviolabilidade de domicílio. Olha só, esse aqui tem bastante aspecto, bastante repercussão, principalmente na esfera penal, né? Olha só, a inviolabilidade de domicílio. Isso está no artigo 5º também, no inciso 11. No artigo 5º, inciso 11, pessoal. Aqui significa o quê? Que a casa, o artigo diz nesse sentido, a casa, ele é o quê? É o asilo inviolável, certo? Ninguém pode ingressar na sua casa, certo? No seu lar, certo? Sem que você tenha consentido,
sem que o morador, sem que o, certo? Quem é quem está ali residindo, se ele não consentir, ninguém pode invadir a sua casa. Então, o asilo, a casa é asilo inviolável. O domicílio aqui, ele é inviolável. Ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Então, anota isso aí, ó. É inviolável. Vem comigo aqui, vamos pôr na lousa isso, fica mais fácil. Vamos lá, ó. Casa, asilo, inviolável. Inviolável. Certo? Ninguém pode ingressar, muda de cor, sem o consentimento, de quem? Do morador, né? Do morador. Sem o consentimento do morador, ninguém pode ingressar. Mas existem situações excepcionais? Existem. Então você pode anotar aí, ó. Põe sem o consentimento do morador, vírgula, salvo nos seguintes casos. Aí você vai anotar. Salvo nos seguintes casos. Quais são os casos? Anota aí, ó. Salvo no caso de flagrante, delito ou desastre, certo? Flagrante delito ou desastre. Salvo no caso para prestação de socorro ou durante o dia ou durante o dia por determinação o quê? Judicial, pessoal. Por determinação judicial. Então, ó, você está acompanhando aí. Inviolabilidade de domicílio, artigo 5º, inciso 11. Casa e asilo inviolável. Ou seja, ninguém pode entrar na tua casa sem que o morador, né? O morador dê o consentimento. E aqui um detalhe importante, ó. Quando eu digo casa, pessoal, não é só a casa onde você mora, tá? Esse conceito ele é mais amplo. É qualquer compartimento habitável, certo? Mesmo onde você exerce a sua profissão, seu trabalho, pode ser considerado casa. Muito aparece na mídia aí a questão de escritório de advogado, por exemplo. O escritório de advogado é considerado casa aqui para fins de inviolabilidade. Então, por quê? É onde ele exerce a profissão. Nesse caso, também se enquadra dentro da inviolabilidade do domicílio, o escritório de advogado. Então, onde exerce a sua profissão, o seu trabalho, qualquer compartimento habitável, certo? Ele é inviolável se você não tiver o consentimento do morador, ninguém pode entrar. Salvo nesses casos que eu mencionei aqui. Se eu tiver um flagrante delito, a polícia está perseguindo um sujeito, ele entrou numa casa, eles podem entrar na casa para prender o sujeito? Sim, é admitido, no caso de flagrante, ele acabou de cometer o crime e saiu correndo. E entrou numa determinada residência ali, X, né, de alguém. É possível que haja, então, entrem na casa os agentes policiais? Sim, é possível, em razão do flagrante delito. Ou de desastre, né, tá desabando o teto da casa, alguém entra lá para salvar, eventualmente uma criança, né, um idoso que esteja acamado, é possível que entre para salvar a pessoa. Então, nesses casos aí, não precisa do consentimento. Para prestação de socorro, a mesma história. Né? Se alguém está passando mal lá, alguém está gritando, pedindo ajuda, você entra. Você não vai perguntar se você pode entrar, né? Você mete o pé na porta e sai entrando, né? E vai ajudar a pessoa. Ou aqui, pessoal, numa situação aqui mais comum ultimamente, né? Durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, tem um processo, o juiz foi lá e autorizou, falou, ó, pode ir lá, busque apreensão naquela casa, entra lá. Só que o detalhe é que durante o dia, pessoal, cuidado, durante o dia. Professor, o que significa durante o dia? É muito vago. Durante o dia, para fins de concurso, pense no seguinte horário.
das 6 da manhã às 18 horas. Certo? Das 6 às 18. Das 6 às 18. Esse é o horário que a gente considera da manhã durante o dia. O dia acaba às 18 horas. Pode ser que apareça aí na sua prova, se não aparecer o horário das 6 às 18, pode aparecer uma outra expressão. Do entardecer ao do alvorecer ao entardecer. Do alvorecer, né, quando a alvorada, logo cedo, do entardecer, né, o crepúsculo, quando está já acabando o dia. Então, são expressões um pouco mais vagas. O melhor seria adotar a questão do horário, das 6 às 18. Então, por ordem judicial, só pode ingressar no domicílio se tiver dentro desse horário. E se a polícia chegar lá de noite, às 10 da noite, o ideal aqui, cerque a residência, não vai entrar, cerca a residência, não deixa ninguém sair, né? Se estiver eventualmente perseguindo um sujeito, descobriu que o sujeito está lá, cerca a residência, espera das 6 horas da manhã e prende. Vocês viram recentemente aí, né, na questão da Lava Jato, muitos mandados de prisão aconteceram logo cedo, né? A polícia às 6 da manhã, às 7 já estava lá na casa do indivíduo. Então, é porque tem que ser cumprido durante o dia. Tranquilo? Então, um detalhe aí importante para vocês, fique esperto com essa questão aí. O mandado tem que ser durante o dia, tá? Nas demais situações do flagrante delito, do desastre, da prestação de socorro, pode ser à noite, tá? Pode ser à noite. Mas só a determinação judicial que tem que ser durante o dia. Tranquilo? Então, pula uma linha aí e vamos para mais um direito importante aqui. Agora, esse aqui é o sigilo, pessoal. É o sigilo. É o direito ao sigilo, que está previsto no artigo 5º também, né? Só que aqui no inciso 12. E é o sigilo do quê? Ele é inviolável, né? A inviolabilidade, a gente notar aqui, ó, a inviolabilidade do sigilo. E aí agora vem o sigilo vou colocar aqui embaixo, das correspondências, das comunicações, o quê? Telegráficas, mais antigo isso aqui, né? Telegráficas, das comunicações, o quê? De dados e das comunicações telefônicas, certo? E das comunicações telefônicas. O que a gente extrai disso? Olha, o nosso constituinte, ao estabelecer essa inviolabilidade do sigilo, ele diz, olha, suas cartas, e hoje a gente aplica, né, fazendo na época que foi criada a Constituição, não tinha e-mail, não tinha computador praticamente. No computador já tinha, né, mas não tinha e-mail, internet, né, era algo bem, não era utilizado. Ainda a gente estava na época lá da máquina de escrever, ainda, certo? Em 1988. Depois veio os computadores pessoais e tudo mais, então se aplica hoje não só a correspondência, a carta escrita, mas hoje o e-mail também se inclui aí na questão das correspondências, né? Então, é inviolável. Ninguém pode ir lá e interceptar a sua carta e ler. A inviolabilidade do quê? Do sigilo das suas correspondências. Ninguém pode interceptar a sua carta. Mesma coisa das comunicações telegráficas. Também não, de telégrafo, né? Mais antigo, né? Mas também era possível. Telex, né? Telegrama que o pessoal mandava, ninguém podia interceptar isso. Ninguém pode, né? Agora nós temos que tomar cuidado com essas últimas duas questões aí. As comunicações de dados, certo? E aqui quando você fala em comunicações de dados, é importante você pensar, que tipo de dados? Os que mais aparecem aí. Os que mais aparecem são dados bancários, certo? E os dados fiscais. Ou seja, suas informações do banco, suas informações da Receita Federal. Declaração de imposto de renda, pessoal. Então, fique esperto com isso. Por quê? A nossa Constituição,
estabeleceu essa inviolabilidade. Mas como eu disse a vocês, nem os direitos não são absolutos. Há limitações. E nós temos limitações. É possível aí o que nós chamamos de quebra de sigilo. É possível a quebra de sigilo. E aí tem doutrina para lá e para cá com relação ao alcance dessa quebra, mas é admitido hoje a quebra do sigilo bancário, certo? É admitida a quebra do sigilo fiscal e também se admite a interceptação telefônica, né? Nós temos também a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ou seja, o extrato das ligações que foram feitas, mas nós temos mais do que isso. Nós temos a interceptação telefônica, ou seja, eu poder escutar, é o famoso grampo, grampear o telefone de alguém e saber o que a pessoa está falando, certo? E aí existe essa possibilidade, e ressalto a vocês, só por autorização judicial. É só juiz que pode autorizar quebra de sigilo seja bancário, seja fiscal, e também a questão da quebra de sigilo telefônico e a interceptação telefônica. Então, vem comigo, anota isso aí, ó, importante. Esses dois casos aqui, ó, certo? As comunicações seja as comunicações de dados bancários, fiscais, telefônicos, tem que haver o quê? A autorização. Esses casos aqui, ó, é a autorização judicial. Então eu não posso grampear telefone de ninguém, né? Por livre e espontânea vontade. Eu tenho que ter um processo, tenho que fazer um requerimento, o delegado pode requerer, a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia federal, pode requerer, né, para o juiz, e o juiz autoriza, e ok, aí você vai escutar, estamos sabendo de uma operação ali, a gente tem que interceptar aquela linha telefônica. Explica para o juiz, fundamenta porque, se ele autorizar, aí pode colocar o grampo. Mas vejam, a interceptação telefônica só pode ser admitida por autorização judicial, pessoal. Ninguém pode, por livre e espontânea vontade, resolver grampear o telefone de alguém, certo? Porque isso pode realmente dar problema. Isso pode ser considerado uma prova, inclusive, ilícita, certo? Foi obtida por meio ilícito que não se admite e tem que ser descartada. Às vezes você compromete toda uma operação porque, grampeou um telefone sem autorização judicial. Perdeu tudo. Pode ser considerada prova ilícita, vai ser descartada. Tranquilo? Então você pode anotar aí, esse ponto é bastante interessante, a questão do sigilo e a inviolabilidade, então, das correspondências, comunicações telegráficas, de dados e telefônica, tá bom? Então, temos aí. Guarda que é só por autorização judicial. Inclusive, há uma lei específica, se você quiser anotar, que é a lei, aqui vou colocar para vocês, ó, aqui embaixo, tá? É a lei 9296 de 96, que ela justamente versa sobre a interceptação telefônica, que explica como é que tem que ser feita e precisa da autorização do juiz. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Importante esse detalhe. E aí você pula uma linha e a gente vai para o próximo, que é o direito de reunião. Direito de reunião. Está previsto no artigo 5º, inciso 16. Aqui significa o quê? Que é possível que pessoas se reúnam, certo? Que é possível que pessoas se reúnam em locais abertos ao público, né? De forma pacífica, isso é óbvio, né? Ninguém vai se unir para causar tumulto, de forma pacífica. A única coisa que a nossa Constituição estabelece é o seguinte: se você quiser reunir um pessoal para fazer uma manifestação, uma reunião em local público, que você comunique previamente. Olha, vou fazer naquele dia uma determinada reunião. Aqui em São Paulo, o pessoal costuma fazer no vão do MASP, ali sempre tem manifestação lá, o pessoal se organiza e faz lá. Por quê? Para ter essa prévia comunicação, para poder ajustar a questão do tráfego, para ver se não tem ninguém que vai fazer no mesmo dia. Porque a pegadinha aqui é colocarem eventualmente numa questão que precisa de autorização, tá, pessoal? Então, cuidado. O direito de reunião, as pessoas podem se reunir
só que não precisa de autorização. Anota isso. Não precisa do quê? Não precisa de autorização. Apenas prévia comunicação, que é bem diferente. Você só vai comunicar, olha, no dia tal, hora tal, faremos, né, o grupo fará aquela manifestação. Certo? Não precisa de autorização. Se alguém pedir esse exercício, que aqui no caso é um exemplo de um direito exercido de forma coletiva, né? É um grupo que se reúne para poder manifestar, de qualquer seja aquilo que eles pretendem, certo? Manifestar sobre, né, a favor de um determinado projeto de lei, contra um projeto de lei, contra uma situação que aconteceu, certo? Contra um governo. É possível, desde que comunique previamente para organizar toda a estrutura das ruas, né? Para ver se não vai atrapalhar alguma coisa. E aí tá liberado, tá? Cuidado, não precisa de autorização. Esse é o ponto principal aí do direito de reunião. Tranquilo? Então, pula uma linha aí e a gente vai para o próximo. Já coloquei ali, né? Artigo 5º, inciso 16. E a gente vai para o próximo direito, que agora nós vamos avançar para o outro ponto, que trata justamente do quê, pessoal? Do acesso ao poder judiciário. Vou mudar de cor. Acesso. Ficou meio espaçado aqui, peraí. Agora sim. Acesso ao poder judiciário, que está previsto no artigo 5º, como sempre, né? Inciso 35. Aqui é bem rápido, pessoal. Significa o quê? Que qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser levada ao judiciário. Então, você tem uma lesão ou ameaça de um direito, você pode levar. Ninguém vai criar um empecilho, vai criar alguma restrição para que você possa ir ao judiciário. Você teve um problema, se não conseguiu resolver ele administrativamente, né? Alguém está criando algum empecilho, mesmo um órgão público não está conseguindo resolver, você precisa resolver aquilo logo, você vai direto para o Poder Judiciário, certo? E pode ir lá pleitear para o juiz aquilo que você quer, né? Justamente seu pedido e ver se ele vai acolher ou não. Então é isso, qualquer lesão ou ameaça pode ser levada ao Poder Judiciário. Tranquilo? Pula mais uma linha aí, a gente vai para o próximo agora, que é o Tribunal do Júri, pessoal. Tribunal do Júri também é um direito assegurado. Então vamos lá. Pula uma linha aí. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Está no artigo 5º, certo? Inciso 38. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, pessoal, significa o quê? É aquela instituição que julga os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida. Então, um homicídio, certo? Uma tentativa de homicídio. Crimes dolosos contra a vida. Que haja o dolo, entenda a intenção da pessoa praticar e é contra a vida. Veja aqui, estamos protegendo o quê? A vida, um daqueles 5 direitos que nós colocamos ali no início. Então, a vida. O destaque aqui, pessoal, vocês sabem muito bem que é crimes dolosos contra a vida, é a questão de, por exemplo, prática de crime por militar, certo? Seja por militar estadual, aqui que tem a ver com o curso que vocês estão se preparando. Se militar estadual praticar crime doloso contra a vida, a competência do júri. Pode ser que você já deve falar, mas espera aí, foi crime praticado por militar, seria a competência da justiça militar. Cuidado! Se militar praticou um crime doloso contra a vida contra civil, certo? Contra civil, tá? Se for contra militar, aí
sai dessa esfera. Mas contra civil, a competência é do tribunal do júri. Então anota isso aí, ó. Tribunal do júri. Já vimos. Tem a ver com crimes dolosos contra a vida, certo? E a OBS que eu ponho aí para vocês é essa. Crime doloso contra a vida praticado, né? Tem esse S aqui. Praticado por militar estadual contra civil é de competência do tribunal do júri. Certo? Competência do tribunal do júri. Então, se anota isso aí, é uma observação importante, né? Tem a ver com o tema aqui que nós estamos tratando. Então, fica aí essa observação, certo? Mais um. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, vamos pular aqui mais uma linha, mais um tópico aqui. Agora nós vamos falar de quê? Da questão da pena de morte. Olha só, isso aqui é interessante, hein? Pena de morte. Pergunto a vocês, é possível pena de morte no nosso ordenamento jurídico? Algumas pessoas podem dizer, não, não é possível, não. Eu digo a vocês, é possível sim, pessoal. Está previsto isso aqui no artigo 5º, certo? Ali no inciso 48, então, pena de morte. Mas o que ele diz aqui? Que não haverá, que não se admite, não haverá pena de morte. O que mais que ele fala? Pena de morte, ele fala pena, vamos colocar aqui, ó, pena de morte, vamos pôr pena perpétua, ou seja, é só prisão perpétua, não há pena de trabalhos forçados, né, que nem a gente assiste em filme americano, né, aquele pessoal lá batendo um martelo naquela pedra, né, quebrando pedra, não tem trabalhos forçados, não tem pena de banimento, né, pessoa que perde a nacionalidade, é retirada do país, não tem isso, e também não tem penas cruéis. E também não se admite penas cruéis. Então tá aí, ó. Não se admite pena de morte. Calma que eu vou tratar disso. Não se admite pena perpétua, não se admite trabalhos forçados, não se admite. Não se admite, então, a pena de banimento, tampouco as penas cruéis. O microfone parou? Estamos de volta aqui, pessoal. Então, uma pequena interrupção técnica aqui, mas nada que impeça a gente continuar o nosso estudo aqui. Então, ó, dizia eu, pessoal. Vamos lá. Não se admite no nosso ordenamento jurídico pena de morte, pena perpétua, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis, pessoal, tá? Não se admite esse tipo de pena. Mas eu falei, será que tem pena de morte no nosso ordenamento jurídico? Eu digo a vocês, toma cuidado. Por quê? Tem. Eu não falei que há limitações, que não é sempre do jeito que está ali absolutamente? Então, há limitações. Então, põe esse OBS aí no seu caderno. Seguinte, ó, OBS. É possível, tá? Pena de morte. Então, anota aí, isso é importante, hein? Possível pena de morte no caso do quê? No caso de guerra declarada
declarada, pessoal, no caso de guerra declarada. Se o Brasil entrar em guerra, aí vai ser adotado o chamado Código Penal Militar e é possível que, dentre as penas previstas no Código Penal Militar, se admite a pena de morte, tá? Eventualmente por fuzilamento. Mas essa é uma situação excepcionalíssima, tá? Qual a chance do Brasil entrar em guerra? Mínima, tá? Bem mínima. Então, embora tenha essa previsão, praticamente nunca aconteceu, é raro de acontecer. O Brasil não entrou em guerra desde 1988 e espero que, óbvio, nunca aconteça. Mas saibam que existe essa possibilidade de pena de morte somente no caso de guerra declarada, e aí estará vigente, inclusive, o estado de sítio, que nós vamos ver depois numa aula específica. Tranquilo, pessoal? E aí, você pode pular mais uma linha para a gente tratar de mais um direito interessante aí, dos direitos fundamentais. Que mais que a gente pode trazer aí para você? Um outro ponto bem interessante aqui é a questão do devido processo legal, e eu já junto com um outro chamado mais contraditório e ampla defesa. Estão previstos no artigo 5º, aqui, no inciso. Cadê aqui? Opa, fugiu aqui. E no inciso... aqui no inciso 54 e 55. Peraí, ficou feio aqui, deixa eu ajustar aqui. 54 e 55, agora ficou melhor. Pronto. Então vejam, pessoal, no artigo 5º, inciso 54 e 55, assegura-se o quê? O devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Entenda, para que alguém perca os seus bens, para que alguém tenha alguma pena, seja aplicada alguma sanção, é preciso que haja o chamado devido processo legal, ou seja, tem que ter um processo, tem que ouvir, tem que ter alguém que vai julgar que seja o quê? Uma pessoa imparcial, que ela vai analisar as provas, os fatos, tá? E aqui o devido processo legal, ele se aplica tanto ao processo civil, processo penal, processo administrativo. Tem que ser garantido todo um processo com etapas, certo? Para que, no final, se provado, aquela pessoa realmente cometeu um ilícito, seja civil, seja penal, seja administrativo. Por exemplo, o servidor público cometeu um ilícito administrativo, ele pode ser o quê? Demitido do serviço público, né? Ele pode ser afastado do serviço público. Então, tem todo um processo legal, tem que ter etapas, que não é simplesmente, cometeu, você faltou ontem no emprego, no seu cargo, né, no seu trabalho, você é servidor público, você já está mandado embora. Não, tem que ter todo um procedimento. E complementa justamente com a questão do contraditório e ampla defesa. Não basta só ter todas essas etapas do procedimento, mas também você tem que ter o seu direito de, olha, se alguém disse alguma coisa contra você, você tem que ter o direito de se manifestar, de contradizer, o contraditório. E mais do que isso, poder usar todos os meios processuais garantidos, os recursos administrativos, os recursos, né, do processo civil, os recursos do processo penal. Então, vejam, eu tenho toda uma etapa a ser seguida e garanto o direito de resposta, né, o contraditório, para que a pessoa, no final, depois de tudo isso, se provado que ela realmente cometeu um ilícito, ela vai ser sancionada. Se por algum motivo, não, aqui tinha uma excludente, aqui tinha algum motivo que fez com que não foi ela que deu causa, foi outrem, então aí sim fica afastada a sanção. Tranquilo? Então é importante aí guardar devido processo legal, mais contraditório e ampla defesa. E andando junto com esse, a gente coloca aqui pula uma linha, né? A inadmissão do quê? Das provas ilícitas. Nosso ordenamento jurídico não admite as provas ilícitas. Isso está previsto no artigo 5º também, né? Sempre no artigo 5º, no inciso 56, pessoal. Então, no 56, está previsto que não se admite as provas ilícitas. Entenda, aquelas provas que foram obtidas de forma ilegais, por exemplo, por meio de tortura,
certo? Por invasão de domicílio, tá? Se invadir um domicílio sem aqueles casos que nós vimos, se cometeu tortura, seja física, seja psicológica, certo? Houve quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, sem que houvesse autorização judicial. Essas provas são ilegais, são ilícitas e não se admite. Se elas entraram no processo, elas contaminam, então elas são retiradas do processo. Não se pode admitir as provas ilícitas, tá? Mas se quiser, põe uma exceçãozinha aí, que excepcionalissimamente, né, excepcionalissimamente, é possível que se admita uma prova ilícita, no caso de favorecer o réu para provar a inocência. Digamos que a única prova que consegue demonstrar a inocência daquele indivíduo é uma prova ilícita. Nesse caso, entre condenar a pessoa porque se retirou a prova ilícita e inocentá-la admitindo a prova ilícita, se admite a prova ilícita, mas é uma situação muito específica, muito rara de se acontecer, tá? Então a exceção, se você quiser colocar aí, é em favor do réu, pode se admitir, para garantir a inocência do réu, tá? Então esse é um ponto bem interessante aí, certo, pessoal? E vamos avançando agora. Esses são os principais pontos que eu trago para vocês, porque aí a gente vai tratar agora, numa visão geral, dos chamados remédios constitucionais, que são espécies do quê? Das garantias, pessoal. Das garantias que nós vimos. Quais são os remédios constitucionais estabelecidos no nosso ordenamento jurídico? Eu vou colocar aqui na ordem de importância, que tem a ver com a nossa área de constitucional, e aí você pode ir anotando, certo? Então, nós temos o chamado direito de petição, que está previsto no artigo 5º, certo? No inciso 34, na linha A. Certo? É você simplesmente levar uma questão ao poder público, noticiar que uma certa situação é abusiva, você simplesmente se vale do seu direito de petição, por escrito, oralmente, você leva uma questão, por exemplo, uma árvore que caiu na rua da sua casa, você comunica à prefeitura dizendo que caiu lá e está prejudicando, você não consegue sair com o carro, você pede para que seja retirada aquela árvore. Esse é um exemplo bem simples do direito de petição, você comunicar uma situação, reportar uma ilegalidade, né, um abuso de alguma autoridade por meio do seu direito de petição. Tranquilo? Próximo. Esse é bastante conhecido pelo pessoal de penal, é o chamado habeas corpus. Habeas corpus, que está previsto no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição. Lá ele estabelece o quê? A proteção à liberdade, né? Liberdade de ir e vir. Se alguém foi preso ilegalmente, é possível que se valha de um habeas corpus, né? A pessoa foi presa, tem que impetra um habeas corpus para poder soltar. A pessoa foi presa ilegalmente, está presa há mais tempo do que deveria, né? Nem foi ela o autor do crime, ela está presa e tem provas disso. Então, é possível que se valha desse remédio para garantir a liberdade de locomoção, também chamada de liberdade ambulatorial daquele indivíduo, certo? Esse é um deles. Depois nós temos também o chamado habeas data, certo? Habeas data, que está previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição. O habeas data, ele tem a ver com informação. Você quer ter acesso à informação sua que está num banco de dados de caráter público. Pensa aí, Serasa, SPC, a própria Receita Federal. Você quer uma informação sua que está lá. Informação própria, tá, pessoal? O detalhe é esse. No habeas data, a gente tem que ter uma informação da própria pessoa. Eu não posso pedir informação de terceiro. Informação própria, eu peço e quero ter acesso a essa informação. Então, se eventualmente você pediu e ninguém te deu, você pode utilizar o habeas data para conseguir essa informação, tá? Que são processos judiciais. Lembra que eu falei que as garantias são meios jurídicos. A gente usa um processo para ter acesso a essa informação. Ou, eventualmente, no habeas data, a gente usa para retificar. Seu CPF está errado na Receita Federal.
você pede para corrigir, ninguém corrige. Você pode usar, então, o habeas data para que o órgão corrija, porque isso está te prejudicando. Tranquilo? Além do habeas data, nós temos o chamado mandado de segurança. Na modalidade individual e na modalidade coletiva. O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, que está previsto no artigo 5º, também, né? No inciso 69 e no inciso 70 da Constituição. Mandado de segurança tem a ver com direito líquido e certo, né? Você, por exemplo, quer matricular um filho numa creche e por algum motivo eles não deixaram você matricular naquela creche, falaram, tem que ser na creche daqui 10 quilômetros só tem vaga naquela creche lá 10 quilômetros. A mãe fica complicado, ou o pai, né, de poder matricular a criança na creche, porque 10 quilômetros está muito longe, não dá, às vezes não tem condução, não tem carro, como é que faz? É possível que você, por exemplo, impetre um mandado de segurança para garantir o quê? O acesso à educação, certo? Um direito aqui à educação, no caso. Então, o mandado de segurança trabalha com esse direito líquido e certo, que não é amparado pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Se não tem a ver com liberdade, não tem a ver com informação, os outros casos se enquadram aí num direito líquido e certo. E a gente fala direito líquido e certo porque é aquele que não precisa de dilação probatória. O que é isso, professor? Bem simples. Significa que eu não preciso ter prova testemunhal, prova pericial. O simples documento que eu junto, a folha que eu estou juntando, um documento, já me assegura aquele direito. Eu provo o meu direito pelo documento que eu estou juntando. Então, isso que a gente fala, que não tem dilação probatória. Tranquilo? E ele pode ser exercido individualmente, ou seja, uma pessoa ou uma pessoa jurídica, pessoa natural ou pessoa jurídica, ou de forma coletiva, que pode ser feito, né, impetrado por partido político, certo? Por sindicato, né? Sindicato usa bastante mandado de segurança coletivo, ou eventualmente uma associação, um grupo, né, de pessoas, uma associação, impetra também o mandado de segurança. Tranquilo? Além do mandado de segurança, nós temos também o chamado mandado de injunção, pessoal, que está previsto no artigo 5º, inciso 71. O mandado de injunção trabalha simplesmente com o seguinte espécie de direito. É um direito que tem na Constituição que você não pode exercer. Por exemplo, servidor público, né, não a questão, não os militares, os servidores civis, eles têm direito assegurado de greve. Vocês sabem muito bem, direito de greve do servidor público, certo? Só que não tem lei para que ele possa exercer esse direito. Se não tem lei, como é que ele faz? Ele não exerce, né? Não tem lei. Então, é possível que se utilize um mandado de injunção para que consigam dar efetividade a esse direito, para que ele possa exercer. E aí, o mandado de injunção serve para isso. Quando eu tenho uma norma constitucional que diz, olha, você tem um direito, só que esse direito vai ser exercido de acordo com a lei. E aí você olha, mas não tem lei. E agora? Aí você usa o mandado de injunção para poder resolver o problema, para poder garantir a efetividade daquele direito, certo? Não só ele tem ali essa previsão, né, no artigo 5º 71, mas depois criaram uma lei própria, se você quiser anotar aí, a Lei 13.300 de 2016, que garantiu o mandado de injunção coletivo. Muito semelhante ao que temos no mandado de segurança, eles garantiram também para o mandado de injunção a forma coletiva, certo? E vamos que tem mais ainda. Além desses, nós temos também a chamada ação popular. Também é um remédio constitucional. É a ação popular. Está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. A ação popular, ela visa o quê? Proteger o patrimônio público, o meio ambiente. Ela protege a moralidade administrativa. Pô, o exemplo mais fácil de vocês lembrarem. Obra superfaturada, tá? Acontece, raro já acontecer essas situações. Obra superfaturada. Você descobriu que tem uma obra superfaturada, você pode impetrar uma ação popular para responsabilizar os agentes políticos, né? As empresas, as empreiteiras, todo mundo que está envolvido, porque aquela obra foi superfaturada e prejudicou
o patrimônio público, o erário, né? A administração deixou de investir um dinheiro em outros setores, saúde, educação, porque superfaturaram o dinheiro, né? Cobraram mais do que devia e desviaram esse dinheiro. Então, a ação popular serve para isso, para você conseguir combater esses atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, eventualmente, à própria moralidade administrativa, né? Vocês viram recentemente que usaram a ação popular para impedir uma ministra de Estado de assumir o cargo, a questão da ministra do Trabalho, lembra? A Cristiane Brasil foi impedida de assumir o cargo porque ela tinha condenações trabalhistas, impetraram a ação popular. Olha, falaram, moralmente, da forma administrativa, não é possível se admitir esse tipo de, essa indivídua, essa pessoa, para que ela assuma um cargo, sendo que, como ministro do Trabalho, sendo que ela mesma tem condenações trabalhistas. Então, afastaram ela por meio de ação popular. E para a gente fechar, pessoal, temos a ação civil pública, certo? Prevista no artigo 5º. Não, pessoal, cuidado. Essa é a única que não tem previsão no artigo 5º. Ela está prevista no artigo 129 da Constituição. Ela é muito semelhante à ação civil pública, perdão, à ação popular, certo? Ela só diferencia quem pode propor, certo? A ação popular, quem propõe é um cidadão, é uma pessoa, certo? Cidadão, pessoa que está em dia com os direitos políticos. A ação civil pública tem um rol de pessoas. Quem pode propor? Ministério Público, Defensoria Pública, certo? As entidades, a União, Estados, DF, município, ou eventualmente a associação. A associação também pode propor. Então, fique esperto com isso, tá? Dá uma lida depois com calma nesses artigos que nós mencionamos aqui. Eu vou disponibilizar para vocês depois um material com os principais incisos para vocês lerem para casa. Tranquilo? E para a gente fechar de vez, vamos para as questões. Só, vamos lá, para a questão, para a gente fechar essa aula de Direitos e Garantias Fundamentais. Questão 3. O remédio constitucional apto para ser empregado em um caso concreto, olha só, hein? Individual ou coletivo, com o intuito de judiciário dar conhecimento ao legislativo sobre a omissão de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de um direito e liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania apesar do enunciado aqui complexo, pense o seguinte, é um remédio constitucional para que dê efetividade, que torne aqui, para que dê efetividade num direito, em razão de omissão, pessoal. Então, se eu tenho como eu falei para vocês, eu tenho uma norma que garante um direito, e eu preciso de lei, e essa lei não existe, eu não consigo exercer o direito, qual é o remédio que a gente trabalhou agora? Acabei de falar deles, o mandado de injunção, pessoal. O mandado de injunção trabalha com isso, então. Você dá um conhecimento ao legislativo sobre a omissão de uma norma, que tornou inviável o exercício de um direito. Você não pode exercer porque não tem norma. Faltou norma. Então, cabe ao mandado de injunção resolver essa situação. Então, letra D de dado. E a última, aqui, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais, ele diz, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não sei, a princípio parece ok. Vamos ver. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do dano causado. Que tem que tomar cuidado, pessoal. A pena, de fato, não passa da pessoa do condenado. Só que a reparação do dano e decretação de perdimento de alguns bens pode ser estendida aos sucessores. O erro está no final aqui, até o limite do valor do dano causado. Não é isso. É até o limite do patrimônio. Ou seja, você como um sucessor de alguém que cometeu um crime, você responde de acordo com o seu quinhão, com aquilo que você recebeu de herança. Certo? Então, não tem nada a ver com o dano. Então, essa aqui está errada. A gente exclui essa. A, C. Conceder-se-á habeas corpus para proteger o direito líquido e certo? Habeas corpus não cuida de direito líquido e certo. Cuida de direito à liberdade. Então, exclui a C. E D. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio de interceptação telefônica, ainda que autorizada pela autoridade judicial. Então, é inadmissível a interceptação telefônica
Não, é possível que se faça, só que precisa de autorização. Então, ela não é inadmissível, ela é admissível se tiver autorização. Então, essa está errada. Sobrou a alternativa A mesmo, de amor. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido se a lei admitir a chamada liberdade provisória. O instituto que vocês vão cuidar melhor lá na aula de direito penal, processo penal, melhor dizendo. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A de amor. Espero que vocês tenham aí compreendido. Eu sei que são muitos temas que nós tratamos aqui dentro dos direitos e garantias fundamentais, mas se ficou com dúvida, pessoal, manda para mim, manda nas minhas redes sociais que apareceu aí no início. Pessoal, para o pessoal colocar de novo aqui, só para você captar aqui no final. Então, ó, tá aparecendo aí o Twitter, @prof_phpeixoto, tem o Instagram, phlpeixoto, e Facebook, Paulo Peixoto. Manda para mim que eu te respondo. Eu tô aqui para te ajudar, essa é a minha missão, é a minha função. Então, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.